oi pra você. Eu não apareci aqui semana passada, me desculpa. É muito difícil, gente, permanecer aqui por toda a semana. Ainda mais a gente, né, que tem uma vida muito corrida, trabalho, enfim. Eu vi que eu dei uma caída, assim, no pique, sabe? Eu não conseguia gravar. Obviamente que eu não vou largar, porque eu adoro estar aqui. E aconteceu algo muito especial pra mim nos últimos dias, que é, eu fiz um retiro de silêncio, foi muito bom pra mim. Todo mundo deveria fazer. Assim, me fez muito bem. Eu tive várias ideias de vídeo, inclusive. Esse roteiro aqui, eu já tinha feito ele há muito tempo, né? Antes mesmo de ir pro retiro. Mas pode ser que nos próximos vídeos vocês vejam aí alguns frutos, né? Desse meu acontecido. E se você não me conhece, eu sou a Fê. Eu tô aqui toda semana falando sobre autoconhecimento. Não porque eu sou a pessoa que mais se autoconhece e mais é madura. Longe disso, mas porque é um assunto que eu gosto muito de falar e é um assunto que quanto mais eu falo, parece que eu mais entendo. E isso fica mais claro na minha vida, mais fácil de praticar. Eu acabei de lembrar que eu não botei brinco. Peraí que eu vou lá botar. Então bora lá, que agora eu já tô com meu brinco e você vai conseguir me ouvir agora de verdade, porque eu com meu brinco sou tudo. Brincadeira. Esse vídeo aqui eu quero trazer sinais de que você é uma pessoa que ainda não se conheceu, ou ao menos não está nem no caminho para se conhecer. São atitudes que eu, pensando bastante, lembrei. Falei, cara, esses pontos aqui, por mais que não estou resolvida em 100% deles, eu tô no caminho para. Então isso faz com que eu realmente classifique isso como pontos que precisam ser considerados se você quer se conhecer de verdade. Então, bora lá. O primeiro é a constante mudança de opinião. Eu parei pra pensar sobre isso porque quando você é uma pessoa que muda de opinião, e você tem que ser, porque eu acho que é saudável você mudar de opinião, é legal. Só que se você muda de opinião constantemente, a cada vez que você está na companhia de alguém, ou que você começou uma nova amizade, enfim, isso mostra que você não se conhece. Isso mostra que a cada coisa que você decide ali no seu dia a dia, não são coisas consistentes, sabe? Você decidiu sem conhecer o que você estava fazendo. Você realmente não olhou para você mesmo como um ser, e um ser que você conhece, para decidir aquilo. E é por isso que você muda de opinião a todo momento. E acho que vale repetir, né? Mudar de opinião é muito saudável. Eu mesmo sou uma pessoa que já mudei de opinião várias vezes na minha vida, né? Só que quando eu falo dessa mudança de opinião, só pra vocês entenderem melhor, ela é uma mudança quase que instantânea, sabe? Dependendo de quem você está ou a amizade que você tem, você acaba ali mudando de opinião. E é uma coisa, inclusive, que eu fazia muito antes. Então, por isso que eu classifico isso como uma atitude de quem não se conhece muito bem. O segundo ponto que eu separei é um ponto que eu tenho um vídeo só sobre isso, que é você não saber dizer não para as pessoas. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de adquirir, essa habilidade, eu diria que é uma habilidade, sabia? De tão difícil que é. Alguns não precisam de explicação, mas o que eu quero focar aqui no saber dizer não? Algumas pessoas dizem sim para algumas coisas que prejudicam a si mesmas. Não sei se vocês entendem isso que eu vou falar, mas é como se a pessoa tivesse o tempo todo se abusando. Não precisa nem de um terceiro para abusar dessa pessoa, porque ela ali já se abusa. Ela não sabe falar não. E esse não saber falar não atrapalha essa pessoa. Atrapalha, assim, de uma maneira absurda, porque ela acaba se perdendo de quem ela é e aquilo se torna um fardo pra ela, sabe? Às vezes ela até evita de ir em certos lugares porque sabe que vai ter aquela pessoa que faz ou pede tal coisa que ela não gosta, mas ela não sabe falar não e faz porque, sei lá, tem medo de falar não pra essa pessoa. O não em si, ele não pode ser um medo de ser falado, principalmente para pessoas que você respeita muito. Eu acredito que, por mais que a gente tenha medo, principalmente quando a gente respeita muito esse alguém que a gente vai dizer ou não, por mais que a gente tenha medo, a gente precisa dizer. Eu não vou dizer que eu sou a coisa mais importante para mim. Não. Eu acho que seria muito egoísta dizer isso. Mas eu sou parte importante da minha vida. A partir do momento que eu considero isso de verdade, as coisas começam a mudar. Mas tem um ponto também de dizer não, que pra mim me chama muita atenção, principalmente quando eu observo o meu marido. Ele aprendeu a dizer não de uma forma assim tão boa, e eu percebo que principalmente quando isso não vai prejudicar só ele, mas as pessoas que dependem dele, ou seja, as pessoas dele, ele já entra na frente, não, sabe? E eu acho muito legal
né? Independente de como o outro vai receber isso, e às vezes a gente fantasia, tá? Às vezes a gente acha assim, ai, nossa, essa pessoa vai super achar, vai ficar chateada comigo, mas às vezes a pessoa nem fica. Às vezes isso é só coisa da nossa cabeça. A gente acha que a pessoa vai ficar chateada e ela não fica. Esses dias eu tava no Instagram e tinha uma mulher falando sobre esse assunto, sobre dizer não. E ela mora na praia. Olha que interessante, ela mora na praia. E aí uma amiga dela, sempre quando ia pra praia, e especialmente nessa praia que ela morava, ela ficava na casa dela. Ela não gosta de sair da rotina. Então, receber alguém na casa dela, e esse alguém que tá de férias e tudo mais, atrapalha ela de uma tal forma, tira ela da paz de uma tal forma, da rotina de uma tal forma, que ela não gostava. Imagino que um tempo ou outro ela recebia sim. Só que ela não gostava, no geral ela não gostava. E aí essa amiga, que era muito amiga, melhor amiga dela, mandou uma mensagem pra ela, falou assim, amiga, eu vou tirar férias tal data, e eu vou ficar aí na sua casa, tá? E aí ela pensou, e ela pensou no desgaste, principalmente emocional, de sair da rotina dela. Naquele momento ela não tava preparada pra aquilo. Aí ela respondeu, amiga, eu amo você, mas não vem não, eu não quero te receber aqui na minha casa, eu não gostaria que você fizesse a sua estadia aqui, tudo bem? Aí a amiga dela surpreendeu ela, porque ela falou assim, cara, eu adorei que você me falou não, eu adorei que você me falou isso, e foi tão legal, ela até comenta que isso fortaleceu a amizade delas, porque ela falou assim, cara, é muito interessante pra mim, é muito confortável pra mim saber que você teve coragem e principalmente se sentiu bem em me falar não. Isso mostra que você de fato confia em mim e que eu sou importante pra você. Olha só como a chave muda. Então falar não, ele é sim um sinal de que você se conhece bem. E se você se conhece bem, você vai falar um não sem culpa. Esse aqui é pesado, hein? Nossa, pesa aqui em mim até agora. Mas podemos falar sobre ele, que é a opinião negativa do outro ser um fardo pra você. Isso é muito pesado, né, gente? Inclusive pra mim. Eu acho que o natural do meu temperamento, eu não sei se você conhece os temperamentos, você que tá me assistindo, mas depois dá uma pesquisadinha lá. Mas eu sou do temperamento sanguíneo, aí pra vocês me conhecerem um pouco mais. Eu sou uma pessoa totalmente ligada aos meus sentidos. E quando eu falo sentidos, é audição, visão, tato, olfato, enfim. Eu sou totalmente ligada aos meus sentidos. E pessoas que são ligadas aos sentidos, elas são sentimentais, porque elas são ligadas aos sentidos dela. E quem é sentimental como eu, sabe do que eu tô falando. É muito difícil, gente. Cara, eu acho que é uma das coisas mais difíceis pra mim. É lidar com a opinião negativa do outro sobre mim. Claro que isso tem melhorado com o tempo, né? Senão eu não estaria falando aqui pra vocês. É um fardo. Se você imprime isso como um fardo na sua vida, assim, de verdade, você não se conhece bem. Você lidar com a opinião negativa do outro é muitas vezes não lidar com um defeito seu. Você já parou pra pensar nisso? Às vezes aquela pessoa tem aquela opinião sobre você porque ela quer ter. E a gente não faz esse grau de distinção. Por exemplo, o fulano tem uma opinião negativa sobre mim. A gente não começa a pensar, tá bom, quantas horas por dia esse fulano passa comigo? O quanto esse fulano me conhece? Melhor, esse fulano conhece os meus sofrimentos? Esse fulano, de fato, ele sabe quem eu sou? Gente, se a resposta é não pra maioria das perguntas, e aí você pode fazer várias perguntas, o porquê que a opinião negativa dessa pessoa é um fardo pra você? Agora, faz muito sentido que a opinião negativa de alguém que você ama muito, que te conhece muito, seja um fardo pra você. Porque ali, talvez, queira dizer que você tem que mudar de verdade, entende? E o pior, quando a gente se importa muito com a opinião do outro, a ponto de a opinião do outro negativa ser um fardo pra gente, a gente acaba tendo uma atitude não tão legal. E ao longo prazo isso pode te abusar, pode te maltratar, sabe? Quando você pensar que é você tentar ficar agradando aquela pessoa que tem uma opinião negativa sobre você só pra ela mudar de opinião. Não faça isso. Essa pessoa, ela tem que mudar de opinião convivendo com você, isso se ela quiser, tá bom? E assim ver o contrário do que ela fala. Mas às vezes ela não quer isso. Às vezes ela já tem uma opinião formada e você pode fazer o que for. Você pode, tratar essa pessoa como rainha princesa. Ela vai ter a mesma opinião sobre você. Não faz sentido, entende? Não faz sentido você querer resgatar uma coisa que não existe. Eu acho que só faz isso quem não se conhece, quem não é seguro de si, né? E tá tudo bem você não ser 100% seguro de si. Eu não sou também. Esse aqui, pra algumas pessoas, pode ser que doa um pouquinho. Porque pra mim dói. Elogios te envaidecem. E por instantes, por ser elogiada, você esquece que tem defeito. Vocês percebem que a falta de virtude, ela tá ali no extremo, né? Então eu acabei de falar sobre a gente ver como um fardo a opinião negativa do outro, e agora eu tô falando o contrário.
Eu tô falando do elogio. Então, pessoas que não se conhecem o suficientes e nem estão em caminho pra amadurecer, o elogio paralisa essas pessoas, porque elas se esquecem que elas têm defeitos. Eu não sei se vocês são assim ou se vocês já conheceram pessoas assim. Eu já fui muito assim e ainda sou um pouco assim. Às vezes, é melhor nem me elogiar, porque aquilo me paralisa. Eu me acho perfeita. Só que isso não é bom. Isso indica muito que você não se conhece. Um elogio, ele também deve ser tratado igual essa opinião negativa que eu falei pra vocês, aquele filtro, sabe? Exemplo. É óbvio, gente, é muito óbvio, pra mim isso é muito claro, tá? Que uma pessoa que não passa o dia inteiro comigo, não passa muito tempo comigo, que me elogia, a chance de o elogio dela, a percepção dela sobre mim ser uma fantasia é imensa, porque ela me conhece. Qual que são as provas? Eu até gaguejo. Quais são as provas que essa pessoa tem pra me definir de tal forma? Isso deve ser analisado pelo elogio também. Agora, uma coisa diferente é a pessoa morar debaixo do mesmo teto que você, ela saber dos seus defeitos, dos seus podres e ela te elogiar. Esse elogio, ele é mais verdadeiro do que qualquer outro, porque essa pessoa, ela conhece o seu lado ruim e conhecendo o seu lado ruim, ela enxerga o seu lado bom. Então, engano seu que só opiniões negativas que paralisam a gente. Alguns elogios também. Eu acho que aqui o grande segredo, né, dessa parte do elogio ser uma vaidade é você ser o seu maior crítico. E aqui não de uma maneira exagerada, mas crítico no seguinte: a pessoa vai lá e me elogia em certo ponto. Por exemplo, tá? É o que as pessoas falam muito pra mim. Nossa, eu te acho tão doce. Você é tão legal. Você entende tanto as pessoas, você ouve as pessoas. Eu gosto muito de conversar com você. Eu ouço muito isso das pessoas. Que geralmente eu ouço de pessoas que não passam muito tempo comigo e que não moram comigo. Isso importa muito, cara, porque eu me considero uma pessoa extremamente impaciente. Eu sou muito impaciente. E a primeira impressão que eu passo não é essa. Eu sendo a minha maior crítica e fazendo a minha lição de casa, quando eu recebo esse tipo de elogio, eu penso, legal, eu causei uma boa impressão pra essa pessoa, mas eu sei que eu não sou 100% assim. Isso não vai me fazer pensar que eu sou maravilhosa, perfeita e lá. Porque eu sei que eu não sou. Mas é claro, é um gás pra que eu fique cada vez mais assim. Talvez aquele elogio mude o restante do meu dia. Ia ser impaciente com alguém no trem que tava aquele sovaco fedido no meu nariz. Mas eu penso, não, eu posso ser melhor. Aquela pessoa enxergou o melhor de mim, então eu posso ser melhor aqui nessa situação. Então, claro, o elogio ele pode salvar a gente, né? Se a gente for maduro ali pra poder meditar sobre ele. Só que em algumas pessoas ainda paralisam. Se o elogio do outro paralisa você, cara, você não se conhece bem. E agora, por último, o amor que você tem pelo outro paralisa tudo que você precisa fazer para cumprir o seu propósito. Ficou difícil de entender? Eu tive essa reflexão. Olha aí, ó. Essa reflexão eu tive no retiro que eu fiz. Olha só que legal. Então, eu consegui, enquanto eu tava lá no retiro, né, eu anotei isso, porque eu falei, cara, isso pode fazer parte ali do vídeo que eu vou falar. Por quê? Se você ama o outro de uma maneira desordenada, aquilo também paralisa quem você quer ser. Gente, amar é muito bom. Vocês não acham que o amor é muito bom? Eu acho o amor lindo, né? Quem não acha o amor lindo? Essa pessoa tá morta se ela acha o amor feio. O amor é lindo. Assim como todas as coisas, um amor desordenado, ele faz você perder de quem você é. E mais do que isso, ele não faz você só se perder de quem você é, porque isso todo mundo já fala. Mas ele te paralisa pra você se tornar aquilo que você precisa ser em seu propósito. Sabe por quê? Porque o amor desordenado, ele só tá preocupado em receber. Ele não tá preocupado em doar, só em receber. E, querendo receber, ele faz muito, mas ele faz além da conta. Ele faz fora do nível da caridade existente, entende? Ele faz demais. E aí ele não recebe. Aí ele fica egoísta. E tem uma atitude totalmente reversa depois. E aí, por que paralisa o seu propósito? Porque se tem essa atitude reversa depois, isso faz o seguinte com você. Você fica tão bravo e, meu Deus, como que eu não recebi de volta isso? Olha tudo que eu fiz, como que eu não recebi de volta? Que você se esquece que você tem um propósito. Você se esquece que você tem um trabalho. Você se esquece que você tem uma filha pra poder cuidar, um filho. Você se esquece que você precisa passar uma maquiagem nessa sua lata, sabe? Porque você só tá preocupado com aquilo. Amar é lindo. Mas amar com a motivação errada é a sua perdição. E aí o que eu diria? Amar dói, mas ame cumprindo o seu propósito. Se você é uma pessoa que tem o propósito, sei lá, de atrair multidões, de falar em multidões, de fazer palestras por aí, faça isso. Mesmo que você esteja amando de uma forma dolorosa alguém, faça.
porque esse é o seu propósito, esse é você. O seu amor pelo outro não pode paralisar quem você vai ser, quem você precisa se tornar, sabe? Se a gente coloca algo ou alguém acima daquele conjunto de valores que a gente tem, a gente tá ali cavando a nossa infelicidade total, tá bom? Isso é comprovado. Faça isso pra você ver se você não vai ser infeliz. Não tem como, entende? Olha, é isso. Meu vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido pra você, primeiramente, né? E pra eu saber que você ficou até o final, e eu tô falando isso todos os vídeos agora que eu viciei, coloca aquele emoji. Como que eu vou explicar os emojis? Gente, eu acho que essa é a parte mais difícil. Sabe aquela flecha no alvo? Flecha no alvo. Esse é o emoji. Vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.